Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Yuato Marado, bem-vindo pela primeira vez ou bem-vindo de volta. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, aqui tem vídeo novo de Palmeiras todo dia, tem live toda sexta até segunda ordem. E hoje teve Palmeiras empatando em 0 a 0, jogo contra o Cruzeiro aqui, jogo duríssimo de assistir. Não teve bola rolando, basicamente, o jogo foi picotado o jogo inteiro. E a gente pode culpar o árbitro porque ele picotou, tá, mas os dois times bateram bastante também. Palmeiras bateu bastante, Cruzeiro bateu bastante, os jogadores fizeram muitas faltas. Então tudo bem, que seja um pouco critério do árbitro, pô, tá, mas também teve muita falta das duas equipes, né? Bom, resultado, pro Palmeiras é bom, mas não é bom porque deixa de fazer 2 pontos a mais em casa, né? Fazer 3 pontos seria muito importante. Para abrir distância do Flamengo, o Palmeiras abriu 1 ponto em relação ao Flamengo, agora 62 e 61. O Palmeiras também tem uma vitória a mais. Mas podia ter desgarrado, pela segunda vez o Palmeiras tem chance de desgarrar e não desgarra. Eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro hoje, né? O time estava claramente cansado, um time que não teve forças para conseguir suplantar, um time que errou muito passe, erros de tomadas de decisão, foram muitas tomadas de decisões erradas, isso muitas vezes é reflexo de um time cansado. O Palmeiras não jogou bem. Se você for levar esse jogo como parâmetro para pensar na quinta-feira, você vai chegar à conclusão que o Palmeiras não vai passar, porque o Palmeiras realmente hoje não fez por merecer. Eu tô olhando toda hora pro campo aqui, ó, porque tem uma molecada jogando, normalmente os filhos dos jogadores ficam aqui no campo brincando depois que o jogo acaba, e de vez em quando sai um grito, um chute mais forte, é que eu fico tentando ver se não é nenhum atleta, mas são só as crianças mesmo, sobrinhos, filhos, sei lá, irmãos mais novos. Mas voltando ao jogo, eu fiz um react desse jogo. Fiz ali lance a lance, tem diversas, eu entro para falar de diversos lances, mas cara, ficou no fim das contas os reacts foram só em cima de lances de arbitragem, né? Porra, agora o juiz não deu isso, agora o juiz chamou o VAR, pô. O árbitro teve uma sequência de erros absurdos, né? Na minha concepção, aquele VAR do Gustavo Gomes não era para ser chamado. Ele entra duro, ele entra forte, mas é uma dividida no meio campo, então 2 caras vindo de frente, ele entrou mais forte, acertou o pé do jogador do Cruzeiro. Diz que o pé dele pegou acima da canela, ele não mirou ali, dá pra ver que ele vem com o pé e o pé pega, né? Assim, pra mim, também não era pra vermelho como não foi. E depois o Palmeiras no segundo tempo tem dois lances assim que... O lance do pênalti, que a bola pega na mão do Djalma no chão, né? Ali o Djalma tá vindo, isso até outro dia era pênalti, agora não sei se mudou o critério, não é mais pênalti. E o lance do gol, né? Que o Cássio não tinha domínio da bola, o Cássio não tinha a bola dominada. Ele estava com a mão sobre a bola, ao mesmo tempo que o jogador do Palmeiras, o Souza, estava com o pé sobre a bola. Então, também não entendi a anulação desse gol. Para mim não fez qualquer sentido esse gol ter sido anulado, para mim foi um gol legal. É uma pena que se resulte esse jogo de 2 equipes tão o terceiro colocado, Cruzeiro, que já jogando um ótimo futebol, Palmeiras, que vem numa sequência boa, tá numa sequência de 3 jogos sem vencer, perdeu o Flamengo, perdeu o LDU e não ganhou hoje do Cruzeiro, empatou, né? Então, então 3 jogos sem vencer. Mas jogou bem contra o Flamengo, não foi bem contra a LDU, não foi bem hoje, mas circunstancialmente, né? A gente pode até relevar um pouquinho esse não ter ido bem hoje, porque, enfim, foi um jogo em umas circunstâncias complicadas, Palmeiras, e a cabeça na quinta-feira. E agora eu quero falar sobre a coletiva do Abel, né? Eu acho que a grande lance que teve aqui hoje foi o Abel falando assim, ele chamou quinta-feira de uma noite mágica. Falou, você torcedor, prepare-se para uma noite mágica na quinta-feira. Demonstrando acreditar plenamente que o Palmeiras pode reverter o resultado. O Palmeiras, vamos lembrar que perdeu de 3 a 0 em Quito, e o Abel acredita. E cara, se a gente parar para pensar como lógica, esse time da LDU é um time mais fraco no papel que o do Palmeiras. A LDU fez um jogo perfeito de encaixe lá em Quito, aproveitou-se do cansaço do Palmeiras, é óbvio, e da altitude, é óbvio, isso pesou muito. O Abel, na minha concepção, ele errou na escalação, né? Colocou o Martínez, que não foi bem, colocou o Veiga, que não foi bem, tanto que ambos perderam a posição hoje, né? O Abel inicia o jogo contra o Cruzeiro com o Fux de volante na vaga do Martínez. O Martínez estava apto para jogar, estava no banco, não jogou. E ele inicia o jogo com o Maurício na do Veiga, que, assim, o Veiga... Há muito boa vontade com o Veiga, é um cara que o Abel gosta muito, é capitão do time, ele quer ter o cara em campo sempre, mas, cara, o Veiga não tá mais contribuindo, cara, assim, eu acredito que seja já a hora de o Veiga
ele chegar... Ó, desculpa que tem um colega da Rádio Itatiaia gritando aqui para fazer passagem. Coisa de rádio é assim, né? Ele vai gritar mais umas 5, 6 vezes, então eu espero que o meu microfone esteja captando bem, senão eu vou mudar daqui, porque vai ser essa gritaria que o tempo inteiro. O rádio é assim. E ele falou, prepare-se para uma noite mágica na quinta-feira. Olha lá, de novo, ó. E o curioso é que eles gravam várias vezes a mesma coisa. E é mínimo diferença de uma para outra, e eles continuam fazendo igual. Eles gravam tipo umas 10 falando a mesmíssima coisa, eu não sei qual a diferença que eles conseguem ver de uma para outra, mas enfim. Vou falar de Palmeiras. Palmeiras tem tudo para passar na quinta-feira. O Palmeiras tem futebol, o Palmeiras tem bola, e pelas declarações do Abel, o Palmeiras tem também ânimo. Dá para perceber que dentro do elenco, dentro do clube, há essa confiança de que o Palmeiras vai passar. Então, diante disso, eu vou até deixar aqui a fala do Abel, e depois eu volto para comentar a fala do Abel, para encerrar o programa, mas veja na fala do Abel como ele está confiante de que o Palmeiras vai conseguir a virada. Há tempo para uma recuperação desse meio de campo, para municiá-los, e o que fazer para acabar com essa sina que o Palmeiras tem de não ter conseguido virar um jogo de mata-mata, a não ser o Paulistão. O torcedor talvez tenha a vontade de ver uma competição, o Palmeiras virar aqui dentro do Allianz. Para tudo há uma primeira vez, né? Para tudo há uma primeira vez. É preciso, se vocês me perguntaram quando era pequeno, eu disse, não, eu nunca vou conseguir casar. Não, casar, não pode ser. Como é que eu vou pedir o pai da minha namorada em casamento? Não, é impossível, não vou conseguir. Consegui. Eu pensava, será que vai ser possível ter filhos, né? Assim, quando era pequeno, né? E consegui. Será que algum dia vou ser jogador de futebol, como eu vi, eu ia para o NFL, segunda liga. Será que eu gostava tanto, mas será que eu vou conseguir? Mas eu sei, se os outros conseguiram, porque é que eu não posso conseguir? Não é a primeira vez que acontece no futebol. Então, o que eu vos posso dizer, eu disse isso ao teu colega antes, o que me define e o que nos define não são os resultados. É a forma como é que nós encaramos os resultados que nós temos e o que vamos fazer a seguir. Seja derrota ou vitória. Nós podemos fazer grandes vitórias e o que é que eu vou fazer a seguir? Vou-me sentar em cima da vitória? Podemos ter grandes derrotas, como foi, 3-0, depois de uma Libertadores imaculada, nenhuma derrota durante o tempo todo, e agora fomos perder 3-0. O que nos define não vai ser a derrota, o que nos define é o que vamos fazer agora, quinta-feira. Isso é que nos define. Portanto, eu como acredito, e tenho fé, e as pessoas muitas vezes falam comigo, porque eu acredito muito. Tu podes escolher os dois lados, não é? Tu conheces pessoas que, vocês aqui utilizam uma expressão muito gira. Os nuvens negras, sabem que as nuvens negras está sempre tudo mal. Vocês conhecem, aquelas pessoas está sempre tudo mal. Porque está chuva, porque está sol, as nuvens negras. Eu afasto-me dessas pessoas, porque não me ajuda absolutamente nada. E como eu vim de baixo, bem de baixo, e consegui tudo à custa do acreditar e do trabalho, é que eu consegui chegar aqui ao Palmeiras e todos juntos fazer coisas que às vezes era impensável. Portanto, eu acredito e tenho fé que quinta-feira será uma noite mágica. E para isso nós precisamos da ajuda da alma da nossa equipa, que são os nossos torcedores. E o que eu vos peço é, do primeiro até o último segundo, estejam connosco, porque podem ter a certeza que vamos fazer tudo o que conseguirmos para que essa virada seja possível e que a gente consiga fazer aquilo que poucos acreditam. Mas eu acredito que é possível, é só isso que eu tenho que te dizer. Eu até mudei de lugar, palmeirense, porque se eu visse mais uma vez o cara da tia gritar técnico Leonardo Jardim, eu ia ter um piripaque aqui, mano. Pô, sério, umas 10 vezes ele gritou a mesma frase. Mas eu tô brincando porque a gente sabe, rádio é isso mesmo, cara. Os caras têm que ficar gravando, olha lá. Técnico Leonardo Jardim, falou de novo. Mas enfim, eu voltei aqui para falar para você que quinta-feira vai ser um jogo totalmente... É um jogo totalmente imprevisível. Não dá para dizer que o Palmeiras, que a LDU vai conseguir fazer aqui o mesmo jogo que fez em Quito. Tampouco dá para dizer que o Palmeiras vai fazer um jogo muito melhor do que fez em Quito. O fato é que a confiança existe lá dentro. Essa fala do Abel que a gente viu aqui agora na coletiva deixa isso muito claro. E, cara, são 90 minutos. 90 minutos para fazer 3 gols e não tomar nenhum e levar o jogo para os pênaltis, ou para fazer 4 gols e passar 4 gols de diferença e passar direto. Pode acontecer, o Palmeiras tem futebol para isso, vinha mostrando esse futebol até a partida contra a própria LDU, ou seja, não jogou esse futebol bom contra a LDU e contra o Cruzeiro. Mas jogou um bom futebol em outras partidas. Então eu acho que o Palmeiras tem que se apegar a isso. O Palmeiras agora
pelo menos até quinta-feira, foco total em Libertadores, e depois já tem o Santos aqui também, ou seja, o brasileiro não para. Talvez no domingo o Palmeiras continue ainda com 2 campeonatos, talvez não, e vamos verificar aí depois do jogo do Palmeiras na quinta-feira se o Abel tinha razão. Foi de fato uma noite mágica ou foi apenas mais uma noite de futebol, o que quer que isso signifique. Muito obrigado para você que chegou até aqui, é um prazer sempre, estamos chegando em 13.500, nossa meta é chegar em 15 mil inscritos até o final do ano. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe hype e vejo você no próximo vídeo. Obrigado e até lá.